Olá, eu sou o Pedro, graduando de Ciência da Computação na Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje eu vou falar um pouco sobre esse trabalho, uma comparação de topologias de full adders para computação aproximada. Então, começando com um pequeno contexto do cenário de projeto de baixo consumo, de projeto low power e de computação aproximada. Atualmente, a duração de bateria e a eficiência energética são fatores cada vez mais importantes que são levados em conta no projeto de sistemas digitais, por causa do uso em dispositivos mobile e internet das coisas e inteligência artificial. Por conta dessas aplicações novas, ah, tem surgido uma demanda crescente por dispositivos de baixo consumo. Nesse contexto, várias aplicações não têm exatidão nem precisão como requisito principal. Por exemplo, aplicações que vão ser percebidas pelos sentidos humanos, processamento de vídeo, de áudio, algumas aplicações com algoritmos que são inerentemente precisos ou baseados em estatística, como visão computacional, inteligência artificial, e aplicações que vão processar dados vindos do mundo real, dados captados por sensores e dispositivos de internet das coisas no geral. Técnicas de computação aproximada, então, vão explorar esse relaxamento na precisão para obter redução no consumo energético e na dissipação de potência. Esse trabalho vai focar, então, em somadores aproximados. Por que somadores? A maior parte das aplicações envolve um grande número de operações aritméticas que vão explorar muito os módulos de soma de um circuito digital. Então, o full adder de 1 bit é um, é um bloco crítico no projeto de sistemas digitais. E, como eu disse, esse trabalho vai avaliar um conjunto de topologias para full adders que vão utilizar os princípios de computação aproximada em nível de circuito. Assim, nós objetivamos explorar essas técnicas de computação aproximada em somadores completos em nível de transistores, elaborar uma comparação de um conjunto de somadores aproximados funcionando em um ambiente específico e verificar qual é a melhora possível com a combinação de técnicas de computação aproximada e redução de tensão na economia energética. Como faremos isso? Aqui nós vamos trabalhar com 6 full adders aproximados e compará-los a 2 full adders exatos. O primeiro destes exatos vai ser o mirror adder, uma topologia já bastante tradicional e comum para somadores completos, e o outro será esse Exact XNOR Adder, ou EXA, que é uma topologia já projetada para baixo consumo, em contraposição ao EMA. Esses vão ser nossos 3 somadores baseados no Mirror Adder, vão ser esse SMA, o AMA1 e o AMA2. E aqui mais 3 somadores inspirados no EXA, o AXA1, AXA2 e AXA3. Na elaboração desses somadores, foi realizada uma redução da complexidade lógica com a inserção de erros na tabela verdade de um somador exato, de modo que a nova tabela verdade pudesse ser implementada com menos transistores ou com um uso mais eficiente dos dispositivos. Com isso, são tabelas verdades que têm de 2 a 4 erros e são realmente diferentes da tabela verdade de um somador exato. A primeira etapa do experimento foi a descrição dos circuitos em um arquivo SPICE, utilizando uma tecnologia de 16 nanômetros. Colocamos 2 inversores de carga para entradas e as saídas foram conectadas a um inversor com Fenout 4 para emular um cenário mais realista. Com a ferramenta ngSpice, foi realizada a simulação para a extração do atraso crítico, da potência e, enfim, com esses 2 dados, o cálculo do PDP, que seria o produto do atraso. O experimento em si consistiu na validação lógica dos arranjos de transistores,
E depois a aplicação de voltage scaling. A gente vai reduzindo a tensão a passos de 0 a 1 volt até que os níveis de ruído ou o atraso seja grande demais para ser aceitável em operação num sistema real. Depois disso, nós fizemos a comparação das topologias estudadas em cada etapa da redução de tensão e a comparação das topologias aproximadas com suas contrapartidas exatas. Então, os AXAs foram comparados com os EXA, por exemplo. A gente observa que, quando a simulação foi realizada, os somadores baseados em Shor e XNOR precisaram de uma tensão adicional para garantir que não houvessem ruídos demais. Só que, para a gente ter uma comparação mais fiel dos somadores em si, o consumo dessas fontes foi desconsiderado na comparação. E nos resultados, logo de cara, foi visível que o somador AXA1 é consideravelmente pior do que qualquer um dos exatos estudados. Na potência, por exemplo, ele tem o dobro da dissipação do Mirroradr. Isso fez com que a gente simplesmente descartasse esse circuito para voltage scaling e nos mostrou que não é sempre que a simplificação da lógica de um circuito digital vai resultar em economia energética. Como eu disse, não foi estudado em tensão reduzida. Com as arquiteturas restantes, foi realizado o voltage scaling e todas as topologias apresentaram diminuição da potência que é esperado. No primeiro passo de redução, a média foi de uma diminuição de 42,17%. Enfim, em Near Threshold, a redução foi de 64,24%. Contudo, podemos ver que a operação em baixa tensão aumenta bastante a propagação de atraso. Em particular, no ASHA-3, o atraso em 0,4 V é 23 vezes maior do que em tensão nominal de 0,7 V. E justamente por causa dessa degradação no atraso, nós vamos usar o PDP para termos uma comparação mais justa das topologias. A topologia AMA2 apresenta os melhores resultados em quase todas as tensões aplicadas. Tem constantemente os menores resultados até 0,4 V. E tem o menor PDP logo na tensão nominal, que é de 4,0 attojoule. A topologia XA mostrou-se pouco adaptada à redução de tensão. Nessa curva, nós conseguimos ver que teve uma redução muito drástica no primeiro passo, para ter uma leve subida e depois voltar a reduzir, mas constantemente estão lá em cima. E no geral, as tensões até 0,5 V trouxeram algum ganho nas arquiteturas estudadas. Concluindo, compreender o comportamento elétrico desses full adders é fundamental para a utilização deles em projetos reais. É importante ressaltar que o somador AXA1 se mostrou uma alternativa inviável aos somadores exatos, que não trouxe praticamente nenhuma economia de energia. Que os somadores baseados no EMA são mais bem adaptados a voltage scaling, com pouca flutuação no PDP. E o destaque é a topologia AMA2, que teve o menor PDP para quase todas as tensões aplicadas. E que dentre os somadores aproximados baseados em XNOR, somente o ASHA2 trouxe melhoras no PDP com voltage scaling. Os outros tiveram um aumento no PDP, ou no caso do EXA, teve aquela flutuação. E, pelo gráfico, nós vemos que teve pouca melhora na eficiência energética nos somadores avaliados para essa tecnologia, mas em qualquer uma das tensões aplicadas, os somadores aproximados demonstravam bastante vantagem em relação aos somadores exatos. Enfim, os próximos passos desse trabalho vão explorar os efeitos de utilizar esses somadores em aplicações reais, como somadores de N-bits, multiplicadores e, enfim, aplicações reais de processamento. Bem, fico por aqui. Muito obrigado.